turmas do 8º e 9º ano. Que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje eu trago para vocês a unidade temática Grandezas e Medidas, conteúdo área de figuras planas. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a habilidade número 19, beleza? Vamos lá, 19 do 8º ano. Se liga aí, porque eu só trouxe essa de área? Para ampliar o conhecimento de vocês, para numa próxima aula trazer aí a ideia de volume, né? E trazer outros temas que vão se relacionar aí com área, tá? Eu me lembro que a gente já tratou aqui para o 9º ano a área de terreno, né? Hectare e tal. Então é importante que eu traga essa aí de área também para que a gente possa fazer a associação dos dois temas. Beleza? Então vamos lá, vamos pensar um pouco. Se liga aqui no problema para que a gente possa compreender o que a gente vai trabalhar hoje. Em um terreno com o formato da figura abaixo, será montado um jardim. O chão deverá ser coberto com placas de grama quadradas com 70 centímetros de lado. Qual o número mínimo de placas que deverão ser compradas para cobrir todo o terreno? Então, presta bem atenção aqui ao terreno. Veja que a gente tem um terreno aí que não dá a ideia de uma figura, né, geométrica aí só retângulo, tipo só retângulo, só quadrado. Veja que ela dá uma representação aqui diferente, mas que ao mesmo tempo, se eu dividir aqui essas duas partes, eu tenho dois retângulos. Opa, já vai a dica aí, né? Do que a gente precisa aqui para saber essa área aqui, né? Preciso saber essa área, eu preciso saber quantos quadradinhos desses, quantos pedacinhos desse aqui de grama eu vou colocar dentro desse terreno. Então, que é o problema que ele pede aqui, ó, qual o número mínimo de placas que deverão ser compradas para cobrir todo o terreno. Então, essas plaquinhas aí de 70 centímetros de lado, eu preciso saber quantas cabem nesse terreno. O mínimo, né, que eu preciso comprar para colocar aí nesse terreno. Então, se liga e vamos compreender um pouco do assunto para que a gente possa responder o problema. E aí eu queria trazer para vocês essa ideia de comprimento e área. Por que comprimento? Tá? Eu preciso trazer a ideia de comprimento para que você possa comparar quando é que eu estou trabalhando com área e quando é que eu estou trabalhando com comprimento. Para determinar medidas de comprimento, largura ou altura, trabalhamos apenas com uma dimensão. Então, se eu quero saber aqui a medida, né, dessa lateral aqui do estúdio, né, ou seja, só desse lado, a medida aqui do comprimento, então eu só vou medir esse lado. Mas se eu quiser saber a área desse espaço, eu preciso saber a medida do comprimento e da largura desse espaço, tá? Então é importante que vocês percebam que eu posso, dentro da análise de comprimento, tratar só de comprimento ou de largura ou de altura isoladamente, né? E dentro da questão de área, eu preciso ter a medida dos dois, do comprimento e da largura. Vamos entender. Para determinar medidas de área, trabalhamos com duas dimensões, comprimento vezes largura ou base vezes altura. E quando a gente trata aí de figuras geométricas, a gente traz muito essa relação de base vezes altura. Então, as figuras geométricas planas possuem duas dimensões, largura e comprimento. Então, aqui eu tenho, ó, a representação de um quadrado, né, em que eu posso calcular a área desse quadrado se eu sobrar o comprimento e a largura dele, ok? Então, vamos lá para que a gente possa entender um pouco mais. Então, se liga que é importante que você entenda o que está sendo trabalhado aqui. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. Então, os instrumentos que a gente pode utilizar é a trena, a fita métrica, né? E a unidade que eu trabalho na medida de comprimento é o metro. E a grandeza
comprimento. Então, é importante que a gente perceba como é essa relação do metro na medida de comprimento. Beleza? Se liga, porque é importante que você perceba essa relação. A unidade fundamental para medir comprimentos é denominada metro. Então, vejam bem essa representação aqui. Então, a medida principal, né, que eu utilizo, a unidade fundamental que eu utilizo aqui para a medida de comprimento é o metro. E aí eu tenho os múltiplos e os submúltiplos do metro. Múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Submúltiplos do metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Então, essa relação que eu tenho que ter aqui do metro como referência na medida de comprimento. Já lá na superfície, eu vou trabalhar com essa mesma referência, só que elevada ao quadrado, metro quadrado, tá? Então, eu vou trazer essa relação de superfície, porque eu vou estar trabalhando com duas dimensões. Aqui é só comprimento, o comprimento aqui, né, da lateral aqui do estúdio, eu posso dizer que tem, vamos supor, 6 metros. Mas a área, eu estou calculando comprimento e largura. Se eu estou trabalhando com comprimento e largura, duas medições, eu estou trabalhando com a área, né, que eu preciso saber o cálculo desse espaço, né, da área desse espaço. E aí eu estou 6 metros vezes 2 metros. 6 vezes 2, 12 metros quadrados. Tá? Então, é essa relação que a gente precisa ter aí de entendimento para entender o que é comprimento e o que é área, tá? Então, se liga e vamos seguir. As medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano e podemos saber quanto de cerâmica se necessita para um banheiro, quanto há de grama em um campo de futebol e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem que trabalhar na ideia de figura bidimensional. Duas dimensões, bidimensão, tá? Então, altura, comprimento, como eu já falei. E aqui, ó, trouxe a representação de um retângulo, em que o comprimento dele é 5 centímetros e a largura, ó, 2 centímetros. Então, eu posso chamar aqui também, ó, a base do retângulo e a altura do retângulo. Então, a gente pode aí fazer essa relação. 5 vezes 2, 10 centímetros ao quadrado. É a área da superfície aí desse espaço representada pelo retângulo, ok? Então, vamos seguir para que a gente possa compreender um pouco mais. E a unidade fundamental para medir a superfície, ela é denominada, como eu já falei, de metro quadrado. E aqui, ó, a representação do metro quadrado, né? M elevado ao quadrado. E aí eu tenho quem aqui? Os múltiplos do metro quadrado e os submúltiplos do metro quadrado. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado em relação aos múltiplos. Submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Beleza? Então se liga que é importante saber isso para a relação aí do cálculo. Observando um quadrado que possui 1 metro de lado, temos, né, que a área da superfície desse quadrado é 1 metro quadrado. Veja, 1 metro por 1 metro, eu apenas vou fazer o quê? 1 vezes 1, 1. Né? Como está em metro, metro quadrado. Então, é a área desse espaço aqui, ó, dessa superfície do quadrado. A área pode ser calculada através do produto entre duas dimensões do plano, comprimento vezes largura. O cálculo da área de uma região plana exige que todas as dimensões estejam numa mesma unidade de comprimento. Opa, professora, lá o problema não está. É aí onde eu quero chegar. Vocês viram lá, né, que eu trouxe aí a questão do comprimento, para que a gente pudesse compreender que tipo de medida a gente precisa utilizar, e trouxe aí a questão da superfície, como é calculada para encontrar a superfície. Então, a gente viu isso aí. Mas para calcular aquele problema, eu preciso de uma transformação de medida também, né? Fazer com que todos fiquem na mesma unidade de comprimento. Beleza? Na mesma unidade de medida. Então, vamos lá. Vamos analisar agora, né, toda essa situação. Então, ó, suponha que a figura abaixo seja uma sala de aula com cerâmicas, tendo cada pedra
1 metro de medida em cada lado. É o que vai ocorrer lá. Eu tenho terreno e eu preciso botar aquelas plaquinhas de grama, né, cobrindo todo o terreno. É a mesma coisa que foi feita nessa figura aqui, ó. Cada quadradinho tem 1 metro, né, por 1 metro. 1 metro por 1 metro. Então, 1 vezes 1, 1. Então, a gente sabe que aqui, ele vai ter o quê, ó? Comparando com a unidade de área, vamos ter área igual a 16 vezes 1 vezes 1. Por que esse 1 vezes 1 entre parênteses? Porque eu tenho 16 quadradinhos aqui. Então, ele fez a relação de contagem desses quadradinhos. Mas se eu não quiser fazer essa contagem, porque eu posso ter aí um espaço muito maior para fazer essa relação de área, eu posso fazer o seguinte, ó. Quantos tem aqui? Né? No comprimento. Quantos tem aqui, ó, na largura? Né? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? 4 quadradinhos aqui com 4 aqui. 4 vezes 4, 16 é a minha área. Tá? Eu posso fazer isso. Ou a mesma relação que ele fez aqui, ó. 1 metro quadrado é esse aqui, contando eu tenho 16, então 1 vezes 1 vai vezes 16, 16 metros quadrados. Ou 4 vezes 4 igual a 16. Beleza? Deu para entender? Então, vamos agora solucionar o nosso problema, porque aqui eu vou precisar trazer a relação de comprimento, trazer a relação de transformação, também para que todas essas unidades aqui de medida, né, de comprimento estejam na mesma unidade. Vejam que aqui essa figura tem 8 metros, 4 metros, aqui também 4 metros, né, que eles são paralelos e têm a mesma medida, 2 metros estão paralelos e têm a mesma medida, já aqui diminui, ó, porque ele não bota essa medida daqui como complemento para chegar aos 8, né, aos 8 metros, e aqui eu tenho 5 metros. Então, a gente precisa ver o que aqui nesse problema, né? Percebam que lá eu trouxe para vocês que eu preciso estar com todas as unidades de medidas no mesma unidade de comprimento. Então, vejam que está tudo em metros aqui, ó, 8 metros, e o lado paralelo a ele tem 5 metros. Por quê, ó? Se a gente observar esse lado aqui, ó, que completaria esse lado para ficar paralelo aqui à mesma medida, não tem aqui, ó. Então, aqui, ó, 5 metros e aqui em cima 8 metros. 4 metros por 4 metros, veja que tem aqui a mesma medida. E aqui, ó, 2 metros por 2 metros, né? Tem aí a relação dessa mesma medida. E para calcular a área, eu preciso de quem? De comprimento vezes a largura, não é isso? Então, veja, ai, professora, e agora, como é que a gente vai resolver aqui? Ó? Porque aqui eu não tenho fechado, não é o mesmo comprimento para fazer a área total disso. Então, presta bem atenção no que a gente vai fazer. Eu vou dividir essa figura aí em duas. Tá? Primeiramente, a gente vai ver a área desse quadradinho aqui, que tem 70 centímetros. Podemos determinar quantas vezes a área do terreno é maior do que a área da placa de grama. Para isso, é preciso calcular as duas áreas. Eu preciso da área do terreno e eu preciso da área desse quadradinho aqui, que ele diz que tem 70 centímetros de comprimento, né? E a largura também, porque é um quadrado, então tem a mesma medida, né? A mesma medida em todos os lados. Cada placa de grama é um quadrado com 70 centímetros de lado, o que significa dizer que possui base e altura medidos 70 centímetros. Então, ó, a área da placa, né, base vezes a altura, né? Ou L ao quadrado, eu gosto de dizer muito que o quadrado é o L ao quadrado, lado vezes lado, que os lados são iguais. Mas eu posso usar também aqui base vezes altura, tá? Vai a critério de vocês. Então, 70 vezes 70, 4.900. Opa, professora, complicou. Como é que eu posso fazer para facilitar isso aí mentalmente? Todo o número aqui, 70, tem um zero, né? E o outro também tem um zero. Esquece os zeros. 7 vezes 7 não é 49? Devolve os dois zeros. 4.900 centímetros ao quadrado. Tá? Só para facilitar o cálculo. Tenho dois zeros. Quando eu fizer o cálculo todinho, esses dois zeros vão aparecer lá no final do resultado. Né? Eu vou fazer, ó, 0 vezes 0, 0 vezes 7, depois 7 vezes 0, depois 7 vezes 7. Né? Vou armar a conta e fazer esse processo. Tiro os dois zeros, calculo os dois números, 7 vezes 7, 49, e acrescento os dois zeros no final. 4.900 centímetros ao quadrado. Achei. O que ocorreu, né, com a área da figura que eu preciso cobrir com essas plaquinhas? Eu sei que eu preciso aí, né,
que uma plaquinha dessa tem 4.900 centímetros ao quadrado de área. Uma só, né? As medidas do terreno estão em metros. Percebam que lá a figura inicial está em metros, não é isso? Então vamos convertê-las em centímetros para que a área seja dada em centímetros quadrados. Por que eu preciso disso? Porque as plaquinhas estão em centímetros quadrados. E eu preciso que o terreno esteja também em centímetros quadrados para poder fazer o cálculo, né, de relação entre os dois números aí. E possa ser comparada mais facilmente com a área da placa de grama. Então, eu estando os dois em centímetros quadrados, eu posso fazer essa comparação com mais propriedade. Então, 2 metros vão ser 200 centímetros. Lembra lá na escala que eu trouxe que o metro é a unidade fundamental, ele estava no meio. E aí, eu tenho os múltiplos e os submúltiplos. Nos submúltiplos, andando 2 casinhas, eu não chego aos centímetros. Então, aqui, ó, 2 metros são 200 centímetros. Porque eu preciso o quê? É como se eu estivesse acrescentando 2 zeros ali para chegar aos centímetros. Ou seja, é como se eu estivesse multiplicando por o número 10. 2 vezes 10, né? E achei o resultado, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. Tá? Então, é como se eu estivesse fazendo a multiplicação. Não é como se eu estivesse, não. A gente está fazendo uma multiplicação. É porque eu quero trazer para vocês que é mais prático acrescentar os zeros. Se eu estou trabalhando ali com a mudança de transformação de unidade, eu acrescento o zero, porque é o mesmo que eu estou multiplicando por 10 e depois eu multiplico novamente por 10, ao resultado que eu encontrei. 2 vezes 10, 20 e 20 vezes 10, 200. Tá? Então, aí, ó, se liga aqui, de metro para centímetro vão ser acrescentados 2 zeros. É nisso que eu queria chegar aí para que você entendesse. Pesquisa mais, porque o tempo é curto, eu gosto de falar muito, mas às vezes não dá tempo e a gente termina não chegando à solução. Então, 5 metros, 500 centímetros. 4 metros, 400 centímetros. 8 metros, 800 centímetros. Transformei. Agora, eu vou separar, decompor essa figura. Não tem ideia de retângulo? Ó? Tem a ideia de 2 retângulos, como eu falei no início. Então, eu vou agora decompor essa figura para achar as 2 áreas, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Ó? 800 vezes 400 e 200 vezes 500. Porque eu acho a área 1 e acho a área 2. Achando os 2, eu vou ter que adicionar essas 2 áreas e depois calcular com o resultado que eu encontrei lá da área da placa, né? Que eu preciso para compor o espaço aí dessa área. Vemos que a área total do terreno pode ser calculada pela soma das áreas das regiões retangulares 1 e 2. Então, eu faço aqui, ó, 400 vezes 800. Ô, professora, número muito alto. Não, gente, esquece os zeros, ó. Tem 1, 2, 3, 4 zeros. Esquece. 4 vezes 8, 32. Acrescenta os 4 zeros, olha eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 320 mil centímetros quadrados. Aí a área 2, 200 vezes 500. A mesma coisa, tem 4 zeros. Separa, 2 vezes 5, 10. E acrescenta os 4 zeros. Cuidado para não contar o quarto zero com o zero do 10 que a gente fez o cálculo, viu? 10, ó, os 4 zeros na sequência, né? Então, é 100 mil centímetros quadrados. Então, chegou a mesma área, o que é que eu vou fazer? Né? A mesma unidade de medida, centímetros quadrados, chegou lá a mesma relação. Então, o que é que eu vou fazer? Somar esses 2 valores, né? Que somando 320 com 100, eu vou ter 420 mil centímetros quadrados. Opa, a senhora não falou aí 320 mil mais 100 mil. Calma, não tem problema. Esquece os zeros, depois eu devolvo. Faz o cálculo aí de forma que fique mais simples para você. 320 mais 100, 420. Voltando os 3 zeros que eu tirei aí na operação de adição, fica 420 mil centímetros quadrados. Aí agora eu vou fazer a divisão desses 2 valores, né? Olha, lembra, se liga aí que a gente tem que prestar atenção para não fazer a divisão errada. O número maior precisa estar aí na frente, porque eu não posso que dê número negativo aqui não, tá, gente? Então, ó, 420 mil dividido por 4.900, tá? E aí vai dar aproximadamente 85,71.
né? Vai dar aí um número decimal. Aí, ô professora, mas ele quer saber o mínimo de placas que ele vai comprar. Se ele comprar 85, vai ficar faltando um pedacinho, porque deu um número decimal, então aí deu que ainda vai sobrar um espaçozinho. Então, o que é que eu faço? Eu faço um arredondamento. Como após a vírgula o 7 é um número maior, né? Um número maior do que 5, então eu posso arredondar para mais esse número. Então, 85 vai ser o quê? 86. Tá? Então, concluímos, então, que o número mínimo de placas de grama que devem ser compradas para cobrir todo o terreno será de 86 placas. Se liguem, após a vírgula tiver até 5, né? Até antes de 5, né? Aqui o algarismo que vem após a vírgula, o primeiro que vem logo após a vírgula, aí eu arredondo para menos. Como aqui ele é maior do que 5, tem 7 aí logo após a vírgula, eu arredondo para mais. E aí também vai para essa ideia de que 85 vai ficar faltando um pedacinho aqui, porque ele diz que é 85,71. Então ainda tem aí um complemento que eu preciso fazer para que eu cubra toda essa área. Então, no mínimo, vão ser necessários comprar 86 placas para cobrir todo o terreno. Deu para entender? Tranquilinho? Então, beleza, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido, porque hoje a gente trabalhou a diferença entre as grandezas comprimento e área e suas respectivas unidades de medida. Para determinar medidas de comprimento, largura ou altura, trabalhamos somente com uma dimensão. Para determinar medidas de área, trabalhamos com duas dimensões, comprimento vezes largura, ou base vezes a altura. A área pode ser calculada através do produto de duas dimensões do plano, comprimento vezes largura, e todas as dimensões devem estar numa mesma unidade de comprimento, que é o que a gente viu aí no problema. Então, se liga que não pode resolver um problema matemático sem você que tem aí a ideia de comprimento, que tem a ideia de área, de volume, sem que eles estejam na mesma unidade de comprimento, naquela mesma unidade de medida, tá? Então é importante que eu veja essa relação para que eu não resolva o problema de forma equivocada, tá, gente? Então, se uma das medidas está em metro e a outra está em centímetro, eu preciso que as duas fiquem na mesma unidade de comprimento, tá? Para poder eu resolver de forma correta, tá? Então, é importante que vocês pesquisem, se debrucem mais sobre o tema e conversem com os professores de vocês. Então, agora eu trago para vocês as nossas referências e o meu abraço, porque é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês e eu espero encontrá-los na próxima terça-feira, no mesmo horário. Até lá!